Sejam todos muito bem-vindos ao pitch do Instituto Nacional de Tecnologia, INT, em uma parceria estratégica com o Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em Soldagem, LPTS, da Universidade Federal do Ceará. Hoje, apresentamos a oportunidade 3098, um estudo de caracterização da taxa de propagação de trinca por corrosão sob tensão, CST, em dutos AP5LX65 para transporte de etanol. Mas quem somos nós para conduzir esse desafio? De um lado, temos o INT, estrategicamente posicionado na zona portuária do Rio de Janeiro, atuando através do laboratório LAH2S, uma referência nacional quando o assunto é testar os limites dos materiais simulando as condições corrosivas do campo. Do outro, somamos forças com o LPTS, UFC, localizado no campus PICE em Fortaleza. Eles não são apenas um laboratório, são um centro de excelência em fabricação e soldagem, com uma infraestrutura avançada e a inteligência coletiva de uma equipe de 68 especialistas dedicados a entender o comportamento mecânico e metalúrgico dos materiais. Juntos, unimos o Rio e o Ceará para entregar a solução que o Brasil precisa. O Brasil está construindo uma nova artéria vital para o país. Uma rota de dutos de mais de 2.000 quilômetros ligando o coração produtor do Mato Grosso às refinarias de São Paulo. Estamos falando de um investimento de R$ 2 bilhões para transportar etanol de milho, cuja produção cresce a passos largos. No entanto, essa infraestrutura não é feita apenas de aço e solda. Ela carrega a responsabilidade de abastecer o país de forma segura e contínua. Mas existe um inimigo silencioso que ameaça esse investimento: a corrosão sob tensão, CST, principalmente no escoamento do etanol de milho. A ANP já alertou: operar no escuro assim é um risco grave e iminente. Pesquisas realizadas no INT mostraram que, embora o etanol de cana-de-açúcar e o etanol de milho sejam quimicamente semelhantes, os ensaios de BTD revelaram um comportamento significativamente distinto em relação à integridade estrutural dos dutos. Como podemos ver na figura, o etanol de milho demonstrou uma agressividade superior, atuando como um agente severo de corrosão sob tensão, CST, em aços da classe API5L. Enquanto o etanol de cana não apresenta susceptibilidade a CST pelo etanol, enquanto o de milho gera corrosão sob tensão. A ANP classifica a falta de avaliação quantitativa de vida remanescente como situação de risco grave e iminente que pode provocar impacto ambiental, perdas financeiras, risco à vida humana e não conformidades. Não podemos operar com segurança baseados em dados genéricos. O modelo de previsão de vida útil exige parâmetros quanto que reflitam nossas condições operacionais únicas. Faltam dados sobre a interação entre o aço AP5LX65, suas juntas soldadas ATA e a variedade de etanóis brasileiro. A nossa missão é gerar inteligência quantitativa para a integridade dos dutos. Desenvolver metodologias inovadoras e gerar uma base de dados críticos para prever, mitigar e gerenciar o risco de corrosão sob tensão, garantindo a operação segura da malha de dutos e de etanol no Brasil. Os principais objetivos: desenvolver uma metodologia rápida de avaliação e sustentabilidade por razão de tensão em etanol, gerar dados de mecânica da fratura para metal ou base juntas soldadas, obtendo parâmetros confiáveis de K1, SCC e DADT. Identificar e testar estratégias de mitigação, incluindo o uso de aditivos químicos e controle de processo. Uma abordagem estruturada aos 4 pilares da nossa solução: uma avaliação da suscetibilidade, desenvolver e aplicar metodologia ágeis como o ensaio de BTD para classificar a severidade da corrosão sob tensão em diferentes materiais e meios. 2. Mecânica da fratura, quantificar a propagação da trinca e alimentar o modelo de integridade. 3. Análise eletroquímica, investigar os mecanismos fundamentais da corrosão sob tensão utilizando técnicas avançadas como a SVET polarização oco para entender as causas de raiz da corrosão. E 4. Estratégias de mitigação, avaliar a eficácia das soluções práticas como aditivos químicos de desaeração para prevenir a iniciação da propagação de trinca.
A proposta avalia a integridade de aços AP5L expostos a etanol e misturas etanólicas por meio de metodologias complementares de corrosão sob tensão e mecânica da fratura, utilizando corpos de prova com geometrias específicas para cada mecanismo de falha. A susceptibilidade a CST será investigada em corpos de prova cilíndricos entalhados, empregados em ensaios de deformação lenta do tipo BTD, permitindo classificar o material quanto à perda de ductilidade induzida pelo meio corrosivo. A iniciação e a propagação de trincas serão analisadas por mecânica da fratura linear elástica e elastoplástica, utilizando corpos de prova compactos do tipo C, T, pré-trincados, adequados para ensaios estáticos e cíclicos, com monitoramento por queda de potencial e determinação de parâmetros como K_, ISCC, taxa de crescimento de trinca e curva de resistência J∆A. A integração dessas geometrias permite uma avaliação consistente, desde a iniciação até a propagação da trinca, fornecendo subsídios técnicos robustos para a previsão de integridade estrutural e mitigação de falhas em dutos de transporte de biocombustíveis. Corrosão sob tensão em aços AP5L representa um risco crítico à integridade estrutural, especialmente em regiões metalurgicamente heterogêneas, como as juntas soldadas. Para elucidar seus mecanismos, esta proposta adota uma abordagem multi-escala que integra técnicas eletroquímicas convencionais com métodos avançados de mapeamento de corrosão localizada. As técnicas SVET e SSM permitem identificar, em escala micrométrica, regiões anódicas e catódicas ativas e zonas de consumo intensificado de oxigênio, diretamente associadas à iniciação e propagação da CST, possibilitando a correlação entre microestrutura, soldagem e nucleação de trincas. Complementarmente, curvas de polarização, espectroscopia de impedância eletroquímica e o monitoramento do potencial de circuito aberto são utilizados para quantificar a cinética corrosiva e caracterizar o comportamento global do material em meios como etanol, gasolina, E50 e transmix. O principal cuidado a ser considerado em toda a parte experimental é a contaminação do meio etanol com a água e oxigênio. O INT possui metodologia própria para evitar essa contaminação, como imagens do slide. Como infraestrutura disponível, contamos com máquinas eletromecânicas, máquinas servo-hidráulicas e equipamentos de queda de potencial para medição do comprimento da trinca. O projeto irá ocorrer em 36 meses com 6 meses de planejamento, 30 meses de método, 25 meses de execução, 36 meses de controle e o encerramento após 36 meses. O projeto adota um planejamento experimental progressivo, que assegura robustez científica e aplicabilidade industrial na avaliação da corrosão sob tensão em aços AP5L. Inicia-se pela matriz base, com ensaios normatizados que estabelecem o comportamento fundamental do material e permitem a triagem inicial dos mecanismos ativos, avançando para a matriz intermediária e, voltada ao aprofundamento mecanístico por meio de ensaios de mecânica da fratura, em regimes linear elástico e elastoplástico, e estudos eletroquímicos que correlacionam microestrutura, deformação e corrosão localizada. Na matriz intermediária e o foco passa a ser a mitigação da CST, avaliando quantitativamente estratégias como controle do meio, desaeração e uso de inibidores. Por fim, o projeto converge para a meta, que valida as metodologias e os mecanismos identificados em condições próximas à operação real, incluindo corpos de prova com soldagem em escala real e a geração de dados aplicáveis à avaliação de integridade estrutural, garantindo rastreabilidade, confiabilidade e relevância para o transporte seguro de biocombustíveis. O investimento direto da Petrobras é de R$ 5.175.005,91, o que representa 64% do montante total. O ponto fundamental aqui é a alavancagem de recursos. Através da parceria estratégica, conseguimos captar mais 25% de aporte da Embrapi e 11% de contrapartida do INT, Instituto Nacional de Tecnologia. Isso significa que, para um desembolso da Petrobras de aproximadamente 5,1 milhões, estamos viabilizando um projeto robusto de mais de R$ 8 milhões.
Essa estrutura não apenas reduz o custo direto para a companhia, mas também integra competências técnicas e laboratórios de excelência nacional, otimizando o retorno sobre o investimento em inovação. O INT agradece a atenção.